Você vai assistir agora mais uma mensagem franca e clara com o pastor Valdir Brasil. Mas antes, se inscreva em nosso canal e aproveite para curtir e compartilhar este vídeo para que possamos alcançar mais vidas. Canal BR Valdir Brasil. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do CEI Itaipuí, Niterói, e nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você, no ano de viver a verdade, eu quero falar sobre o tema jamais desista da verdade. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 20, apenas o verso 29. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes. Bem-aventurados que não viram e creram. Domingo de ressurreição, dia de festa. Maria Madalena, cedinho, vai para o sepulcro. Ela vê a pedra removida e corre para avisar os seus irmãos. Ela avisa Pedro e João. E a Bíblia diz que os dois correram, mas João chegou primeiro que Pedro. Mas quando Pedro chegou, ele entrou e viu os lençóis e o lenço fora do lugar. Os lençóis que estavam enrolando Jesus, pastor Cristiano, e ele viu também o lenço que estava sobre o lado de Jesus, dobrado, guardadinho do lado. Pedro, quando chega, ele entra dentro do sepulcro. João chega primeiro, mas fica do lado de fora. E quando Pedro entra, João entra também. E João viu a mesma cena que Pedro viu. E eles voltaram para casa. Só que a Bíblia diz que Maria Madalena permaneceu no jardim. E abaixando-se viu dois anjos vestidos de branco. Um à cabeceira, onde Jesus estava sepultado, e outro aos pés, onde jazia o corpo de Jesus anteriormente. E quando ela vê esses dois seres angelicais, ela pergunta: onde colocaram o meu Senhor? Os anjos viram Maria chorando e perguntaram: por que você está chorando? É porque levaram o meu mestre, levaram o meu Senhor, e eu não sei onde os puseram. Mas ela não sabia que quando ela olha para trás, estava o próprio Jesus ressurreto. E Jesus diz: por que você chora? E ela, pensando que era o homem que cuidava do jardim, ela diz: eu quero o corpo do meu Senhor. Onde vocês colocaram? E Jesus diz: Maria. E quando ela escuta o sotaque, o timbre da voz de Jesus, ela reconhece que é Jesus, ela fala: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus disse: Maria, não me detenha, porque eu ainda não fui para o meu pai. Era domingo de manhã, era muito cedinho. E Jesus fala para Maria Madalena: diga aos meus irmãos, a partir do verso 17 de João capítulo 20, disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vá para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, você está entendendo? Era um domingo que Jesus tinha ressurreto. Maria foi cedinho, e agora no fim do dia, já à tarde. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto,
assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Era o primeiro domingo, era o domingo que Jesus ressuscitou. Eles se trancaram de uma casa, eles estavam com medo, e Jesus rompe as paredes, aparece no meio deles, trazendo paz, e assopra sobre eles, ele recebe o Espírito Santo. E Jesus mostra as mãos, dizendo: olha aqui, ó, lá no céu ainda tem algo que o homem fez aqui na terra, os furos ainda continuam na mão do Senhor. E naquele culto, irmão Tomé não foi. Naquele culto, irmão Tomé perdeu o culto. E acabou o culto, e os irmãos estavam tão maravilhados, que eles falaram: Tomé, nós vimos o Senhor. Tomé, o Senhor ressuscitou. Tomé, o Senhor apareceu no nosso meio. Nós estávamos com as portas, com as janelas todas trancadas, eu não sei como, ele rompeu pelas paredes, ele se manifesta no nosso meio, ele sopra sobre nós algo gostoso, algo poderoso. Ele disse: recebam o Espírito Santo. E nós recebemos, Tomé. Agora, quem era esse obreiro chamado Tomé? Era um desviado? Não, era um crente de verdade, era um homem que servia Jesus com interesse, era um homem que estava perto de Jesus, caminhando junto com Jesus. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Cuidado para você não deixar desistência entrar no seu coração. Tomé andava com Jesus, Tomé viu os milagres que Jesus fez, mas veio uma desistência e Tomé não foi para a igreja. E eles falaram: Tomé, foi lindo, foi maravilhoso, Tomé, Jesus apareceu no nosso meio. Eu fui ler um pouco sobre Tomé, o próprio João declara, João capítulo 11, a partir do verso 14, então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Jesus tinha acabado de sofrer uma perseguição, apedrejaram, queriam matar Jesus. Jesus escapa, e agora Jesus tem que voltar para Betânia. E para voltar para Betânia, para ir na casa de Marta e Maria, porque Lázaro já tinha morrido. Jesus tinha que passar novamente no caminho perigoso. E Tomé se levanta e fala: não, nós também vamos com ele. Ele vai para lá, nós vamos para morrer com ele. Esse era Tomé, um homem que estava disposto a dar sua vida para proteger Jesus, para andar com Jesus. Em outra ocasião, João capítulo 14, a partir do verso 1, Jesus estava falando sobre o céu. Jesus estava trazendo as palavras finais para aqueles homens. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus estava provocando, futucando aqueles homens à fé, dizendo: credes, acreditam em Deus, mas acreditam em mim também. E Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus estava dizendo: eu vou. Jesus estava trazendo o segredo, a revelação para eles. Jesus não estava escondendo nada, eles sabiam tudo que Jesus já tinha falado. Jesus disse: olha, eu vou, porque eu vou preparar um lugar, mas eu volto. Eles sabiam de tudo isso. Jesus disse: mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se irmão Tomé não pergunta isso para Jesus, nós não teríamos esse versículo. Se irmão Tomé não diz: Senhor, nós queremos ir, diga-nos qual é o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai, ninguém veio ao Pai a não ser por mim. O que Jesus estava dizendo? Tomé, essa é a verdade, você está falando com a verdade, eu sou a verdade. Mas Tomé parece que esqueceu da verdade.
E agora, esse crente não acredita mais. Esse Tomé se torna um incrédulo. Vamos voltar para o texto base, João 20, agora o verso 25. Disseram-lhe, pois, aos outros discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Sabe o que aconteceu com Tomé? Desistiu de Jesus. Você conhece alguém assim, que no meio dessa caminhada desistiu de Jesus? Jesus falou tete a tete com Tomé: eu sou a verdade, eu sou a vida. Tomé, eu vou preparar um lugar, mas eu volto. Jesus já tinha dado a letra toda para Tomé. Tomé precisava acreditar, mas Tomé diz: não, não acredito não, eu quero ver para crer. Você conhece alguém assim? Que primeiro quer ver para depois crer? Mas no reino de Deus é tudo diferente. Primeiro você crê para depois receber. Porque tudo é possível àquele que crer. Jesus não desiste de ninguém, irmãos. Tomé já tinha desistido de Jesus. Tomé já tinha desistido da verdade. Tomé já tinha desistido de tudo. Mas Jesus deixou de ir para o céu, deixou de ir para a sua glória, porque o próximo culto demorava uma semana. Olha que coisa linda. Olha que revelação do Espírito Santo, pastor Ivalino. Jesus disse para Maria: ó, não me detenhas, fala com seus irmãos, eu não fui ainda para o Pai, mas eu vou para o Pai. E aí Jesus vai para o culto, e por causa de um irmão que não foi no culto, Jesus retarda uma semana, só volta uma semana depois no culto. Irmão Tomé está lá. E alguém falou: Tomé, que bom que você veio. Tomé, você tinha que ter vindo domingo passado, Tomé, esse lugar foi cheio da glória, porque Jesus estava aqui. E aí Jesus vai e volta no próximo culto, só por causa do Tomé. Olha que Jesus lindo, que não desiste de quem já não acredita mais nele. Um Jesus que é amoroso, um Jesus que é poderoso, aleluia. Quando eu fico pensando nesse Jesus, o meu coração arde, porque eu nunca vi alguém que tivesse tanto amor como Jesus, de amar alguém que ninguém dava nada, de acreditar em alguém que ninguém acredita mais. E aí agora o verso 26 e 27 de João capítulo 20. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chegue a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Jesus está falando para alguém que não acreditava mais: você precisa ser crente outra vez. E quantas das vezes, irmão, nós temos que praticar essa palavra para a gente, porque a gente, por um momento, parece que não acredita mais, fica dizendo: Senhor, como é que vai ser? Fazendo beicinho, já viu crente fazendo beicinho, pirracinha com Deus? Pô, Senhor, aqui para nós, hein? Olha que guerra, olha no retrovisor da vida, olha quantas guerras Deus te livrou. Olha quantas dificuldades você pensou que era o fim, e Deus mudou o quadro, e você parece que não acredita ainda, porque é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e será para sempre. Jesus não falha, ainda que você falhe, Jesus não falha. Ainda que sejamos infiéis, todavia Ele permanece fiel, porque a sua natureza não pode negar. Olha que coisa linda, um Deus que é fiel, porque a natureza dele não pode negar o que ele falou. Um Deus que é fiel, ainda que a gente seja infiel. Um Deus que é fiel e que ajuda, mesmo quando a gente não acredita, irmão. Já imaginou, pastor Edson, se Deus tratasse a gente como a gente trata as coisas dele, pastor Edson? Um Deus que não falha, um Deus que não volta atrás, um Deus que está pronto para nos atender, para nos responder, que fica uma semana sem subir ao céu, para ter um encontro com Tomé, para dizer: Tomé, agora você acredita, Tomé?
Agora você vê, Tomé, e Jesus ficou mais tempo ainda, porque Jesus amava tanto esses discípulos, que Jesus não podia voltar para o céu sem deixar a obra concluída. Tem gente que quer ver para crer, mas Jesus disse: bem-aventurados os crentes do SEI de Itaipu, que não viram, mas creram. Nós cremos no Senhor, porque nós sentimos a presença do Espírito Santo. Nós cremos no Senhor, porque Ele tem feito sinais e maravilhas em nosso meio. Nós cremos no Senhor, porque nós temos no meio da congregação pessoas que estavam desenganadas pela medicina, gente carregando câncer, tumores, comprovado, biópsia já tinha sido feita e Jesus curou, e os médicos não entenderam nada, gente que já estava morta e Jesus ressuscitou, como tivemos o testemunho do irmão Emanuel hoje, 33 dias internado, não sei quantos dias entubado, falência múltipla no corpo, não é assim, doutora Kátia? Aí Jesus entra e restaura e usa a doutora Kátia como um anjo do Senhor, e hoje o homem está aqui para a honra e para a glória do Senhor, oferecendo esse culto em ações de graças. Sabe quem faz isso? É esse Jesus que a gente não vê, mas que a gente sente e que a gente sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pensamos, além de tudo que pedimos. Deus é poderoso e Ele faz. Aleluia, aleluia. Tem muita gente, presbítero Garcia, desistindo de Jesus por nada, valorizando coisas que não merecem valor. A Bíblia nos fala sobre um homem, um jovem, que queria andar com Jesus. Era um jovem rico, tinha muito dinheiro, e ele queria viver a vida eterna. Ele falou: a vida aqui está tão boa que eu não posso morrer, eu quero a vida eterna. Está tão gostosa essa vida aqui que eu quero continuar para a eternidade. E ele procura Jesus. Mateus escreveu, capítulo 19, verso 16: e eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele queria a vida eterna, ele queria continuar vivendo o bem, o bom e o melhor. E Jesus respondeu: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho feito, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Essa é a pergunta. O que me falta ainda? É a pergunta que ele faz para Jesus. O que me falta, Jesus? Olha o verso 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Simples assim. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Onde é o melhor tesouro? Na terra ou no céu? No céu. Jesus estava dando a dica para ele ser um cara próspero, para ser um cara abençoado, para ser um cara trilionário. Mas sabe o que aconteceu? E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Você sabia que dinheiro tem afastado pessoas da presença de Deus? É por isso que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro tem sido a raiz de muitos males, e por isso muitos se desviaram da verdade, porque o cara, ele fica tão usura, que o Deus dele é o dinheiro. Ele deixa ele fazer um lanche na rua, a barriga está roncando, o cara está do lado, que barulho é esse? Parece um trator, é a barriga. Ele não come uma coxinha inchada de óleo, de gordura, porque ele quer guardar o dinheirinho. A mulher fala: marido, tem que comprar uma roupa nova para as crianças. Que isso, mulher? Compramos esses dias? Não dá mais, marido. A roupa é de 3 anos, agora já tem 5 anos. E ele quer que o milagre do deserto aconteça na casa dele também. Que a roupa cresça junto com o corpo do filho, porque ele é usura, não quer gastar nada. A mulher fala: vamos parar para fazer um lanche.
Já está com fome? Tomou uma caneca d'água em casa agora mesmo, já está com fome? O dinheiro fala mais alto do que